exagerado, é isso aí. Tem os discretos, tem os exagerados, tem para todo tipo, para todo gosto. O Ponto a Ponto começou, fique com a gente nessa próxima hora. Você pode também participar no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo em estaçãoi.com.br, no meu Facebook, no Facebook dele, no Facebook dela. E vocês todos podem opinar, passar perguntas pra gente. Você já sabe, você já se acostumou, são sempre temas polêmicos. A gente não vai fugir à regra hoje. Vejam só, nesta sexta-feira, né, em que está acontecendo uma manifestação sobre o tema hoje aqui. A gente está aqui na Avenida Paulista, no centro, coração financeiro da capital paulista. Muito bem. Mas vamos lembrando, na sexta-feira passada, um juiz da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, ele concedeu uma liminar que permite ao profissional de psicologia fazer um tratamento. Mas ele deixou uma brecha, ele não derrubou a norma, que também seria uma loucura, né? Mas ele deixou ali uma brecha em que o psicólogo pode abordar, por vontade própria do paciente, a tal cura do homossexualismo. Ou um tratamento homossexual, né? Um tratamento de gênero, se a pessoa quer. Bem, enfim. É uma resolução do Conselho Federal de Psicologia desde 1999 que proíbe essa prática. Muito bem, a polêmica começou aí. Houve muita manifestação de gente falando que estão deturpando a medida do juiz, que ele não quis dizer bem isso, ou ele quis dizer, ele deu um primeiro pontapé inicial, talvez para provocar essa discussão na sociedade, ou pode vir coisa realmente muito ruim. A gente fica preocupado com esse tipo de assunto no ano de 2017, já com o pé em 2018, daqui a pouquinho, né? Muito bem. O fato é que ele trouxe à tona a discussão: homossexualismo é doença? Gente, nos tempos de hoje ainda tem gente falando disso. É inacreditável. E nós resolvemos trazer os nossos convidados. A psicóloga a doutora Déia Bertrand, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, está aqui hoje para discutir esse assunto. Ela, inclusive, acaba de defender a tese. Casais homoafetivos, longevos, femininos e masculinos, e a constituição do vínculo amoroso a partir de uma herança heteronormativa. Ela vai explicar direitinho isso pra gente. E também participa aqui do nosso programa de hoje o advogado Luiz Arruda. Ele é militante na área de direitos humanos, na causa LGBT, e integrante do coletivo Revolta da Lâmpada, que usa a arte como método de ativismo para fazer a gente pensar, né? Muito obrigada, doutora Déia, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, eu também cumprimento a todos os ouvintes. Boa tarde. Muito obrigada. E obrigada também, Luiz, por participar aqui do programa. O tema é instigante. Muito bom. Eu agradeço e também cumprimento a todos que estão nos vendo e ouvindo. Muito bem. Ele vai participar logo mais. Vou pro ato daqui a pouco. Vai Terminando pro ato. aqui, eu corro para lá. Mas antes disso, nós vamos aqui discutir, analisar e polemizar. Provocou susto essa decisão? Foi uma chiadeira. E nós estamos nas redes sociais. A reação nas redes sociais foi incrível, e não só nas redes sociais. Imagino também entre os acadêmicos, os estudiosos e vocês que lidam na prática com esse assunto. Provocou susto, sim, mas a gente sabe que reiteradamente existem essas solicitações. Essa psicóloga, Rosângela, já teve o registro dela profissional suspenso, Sim. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que existem psicólogos religiosos, seja qual for a religião. A psicologia é uma ciência, ela deve obedecer aos conceitos e à experiência que a gente tem científica, né? É um pouco o que está acontecendo. Você fala o legislativo se miscuindo numa situação clínica, numa situação psicológica, científica, realmente não faz o menor sentido. Provocou uma estranheza. E nos movimentos de direitos humanos, no ativismo, entre vocês, qual foi a reação? Está todo mundo muito revoltado e com razão, né? Porque assim, inclusive nos movimentos a gente não fala mais homossexualismo, porque desde que foi tirado pela OMC em 1990 do CID, a gente trocou, né? E a gente usa a homossexualidade para justamente desvincular essa coisa da relação com a patologização. Então a gente usa isso, mas está todo mundo e está todo mundo se mexendo. Vão ter algumas ações, já tem alguns grupos com várias ações que vão entrar para derrubar essa decisão do juiz, e vamos ver o que vai acontecer. É uma decisão liminar, obviamente, mas bastou para criar essa polêmica. E por que criou tanta polêmica? Vamos lá. Por que as pessoas precisam tanto falar disso?
Por que as pessoas querem essa liberdade? A gente lá fora estava fazendo uma esquenta, né? Que a gente sempre fica com os convidados ali na salinha ao lado, discutindo o que a gente vai falar. E ele me explicava muito sobre, e também a doutora Déia, sobre a orientação sexual, a orientação de gênero, como as gerações antigas lidavam com esse assunto, como as gerações novas. E eu impus só eu coloquei uma primeira questão, que às vezes é difícil para a gente entender. Por que classificar? Né? Então a gente tem a posição da ciência, tem a posição do ativista. Quer dizer, eu quero entender por que a gente precisa classificar. Qual é a necessidade, a importância de classificar os gêneros? Começo eu. A questão do ativismo é para tirar da invisibilidade. Então, assim, se você não diz quem você é, as pessoas presumem que você é o que já está aí. Então, assim, se eu não falar que eu sou gay, as pessoas presumem uma heterossexualidade, por mais que eu pareça gay, entendeu? Essa presunção acontece. Então, a gente precisa dar nomes para lutar politicamente. Como eu disse, o ideal seria a gente não ter classificação nenhuma, sermos todos pessoas e vivemos bem. Mas, assim, eu posso falar, eu sou uma pessoa, você tem que me respeitar, mas como eu sou gay, bicha, viado, e eu tenho um jeito de gay, isso não vai acontecer. Então eu preciso falar, eu sou assim e eu quero ser respeitado. Entendeu? Então eu preciso usar esse nome para me fazer ser respeitado. Uhum, uhum. E você sente isso no consultório? Que às vezes porque é muita classificação hoje. Vocês vão mais ou menos me dizer. Ele vai contar pra gente essa classificação. Mas, doutora Déia, por que essa necessidade que as pessoas têm hoje? Antes a gente tinha essa necessidade e não expunha. Como é que é? Como é que isso foi evoluindo? Veja bem, o conceito de gênero é um conceito relativamente recente. É verdade. Ele começou com o movimento feminista, né? Então, nos anos 60, nós tivemos vários movimentos libertadores. Movimento dos negros, movimento dos homossexuais, movimento das mulheres. Então, foi preciso catalogar por quê? Porque a humanidade é muito ampla. Entre o hétero e o homo existem milhões de possibilidades. Entre o branco e o preto existem milhões de cores. Nós não somos uma coisa só. Só que até então, a sociedade, principalmente ocidental, estava formatada pela heteronormatividade, por valores mesmo do iluminismo, que aí vem uma questão sócio-histórica, né? Mas o que aconteceu com o gênero? Ele começou a ser colocado como uma categoria de análise crítica. Então, começaram a se pensar nas mulheres. O que acontece com as mulheres? As mulheres ganham menos, as mulheres não têm vida própria, as mulheres isso, as mulheres aquilo. E o que acontece com os homens? A partir daí começaram a ter os papéis de gênero, as discussões sobre isso. E teve uma teórica muito importante, entre outros, chamada Judith Butler, que ela entrou, a partir dos anos 80, começaram a ter os estudos gays e lésbicos nos Estados Unidos, e ela trouxe a necessidade de falar de pessoas que não existiam. Os gays, os travestis, os trans, não existiam. Você ou era homem, ou era mulher, ou você era hétero, ou você era homo. Era uma categoria não só patologizada, né? Mas também muito comprometida com a moral. Homossexuais sempre foram vistos como fracos, como viciados, né? Às vezes até como sem vergonhas. Sempre teve essa característica. Quando, na verdade, nós tivemos, por exemplo, Greta Garbo, que foi uma ícone maravilhosa, teve um caso com 30 anos com uma mulher. E disso ninguém fala, né? Então, a militância é muito importante, porque ela bota a cara para bater. Enquanto a gente vai mexendo aqui na clínica, mexendo na cabeça dos profissionais, que às vezes são super heteronormativas e homofóbicas também, né? A gente vai mexendo nos... Quer dizer, o próprio profissional que tem que trabalhar com aquilo tem essa formação. Chega bastante gente pra gente reivindicar psicólogo, porque pegou um psicólogo ou transfóbico, ou homofóbico. Então a gente faz isso. Muitas vezes chega pra gente, a gente tem que achar um outro profissional pra pessoa. Como você tem muito caso de mães e pais que levam seus filhos adolescentes porque estão suspeitando que eles estejam iniciando uma vida homossexual. E eu costumo dizer que não só o amor é igual para todos, mas e a novela, eu acho que a novela das 9 está trazendo muito eu ia tocar nesse ponto. O que um pai quer para o filho, né? A menina era muito infeliz e agora ela só vê a personagem sorrindo. E a mãe não aceita, quer dizer, essa projeção materna, essa projeção paterna do filho ser continuação de mim, tem que cessar.
o filho é outro, ele vem para cumprir outras coisas, outras demandas que não as narcísicas, né, dos pais. É. E queria que você falasse um pouco de como, já que ela disse, quando criança, né, os pais levam as crianças, você passou por isso? Conta pra gente o que você quiser contar, enfim, como foi que você foi se percebendo, como é que seus pais reagiram, como é que você foi encarando isso? Não, dentro de casa sempre foi uma coisa, meus pais sempre foram pessoas muito instruídas e tudo mais, então isso nunca foi um problema. Isso facilitou. Nunca foi um problema, nem meu jeito mais afeminado, que eu brinco, que a gente fala, eu fui uma criança viada, falam que não existe sim, pode pôr no quadro, porque eu era. Não é pedofilia, eu era, entendeu? Então, assim, meus pais sempre lidaram bem com isso. O problema sempre foi na escola. A escola era o lugar de violência, entendeu? Mas é difícil mesmo. Eu participo de um grupo chamado Mães pela Diversidade. Mães pela Diversidade. Que é um grupo de mães que já estão num processo, que muitas nem passaram pelo processo de aceitação, sempre aceitaram. Tem a presidente do grupo, que é a Maju, fala, eu sabia que meu filho era gay quando ele tinha 5 anos, entendeu? Já tinha amigos gays, eu já olhei e falei assim, entendeu? Acho que não vai Sim, ser é a isso, realidade. é a realidade. Mas é meu filho, então, ponto, assim, né? E elas são mães militantes, mas também chegam ao grupo algumas mães que não estão nesse processo, e as mães que têm capacidade, estão capacitadas para isso, ajudam esses pais nesse processo de aceitação também. E tem o grupo da Edith Modesto, que você deve conhecer, da USP, que é o GPH, que trabalha só com isso, né? Que trabalha só com pais que não aceitam seus filhos. Só faz o trabalho de harmonização da família. Olha que bacana, né? E porque precisa, né, doutora? Né? O sofrimento, a gente vê na personagem, na novela, o sofrimento da mãe. Ela tenta entender, mas ela não consegue enxergar o menino naquela filha, naquela menina que ela idealizou. Eu tive uma filha. Então, como você disse, ela também vai ter um tempo. E você vê a personagem, a menina, agora o garoto, né? Ivana ou Ivan, o personagem. Ela tendo aquela paciência, ela vai lá e volta e diz, mãe, mas sou eu. Mãe, olha pra mim, me enxerga, sou eu. Cadê Ivana? Não, eu tô aqui. Então, assim, é difícil, mas tem que haver a compreensão dos dois lados, né? Às vezes o filho ensina mais o pai do que o pai o filho. Não é verdade? Eu acho que o sofrimento psíquico, ele é legítimo em qualquer instância. Claro, né? claro. Sem dúvida, mas que você vê, como o Luiz está falando, que a família dele acolheu a sua orientação. Ok. No caso dela, ela está fazendo os tratamentos sozinha. Ela está completamente isolada, quer dizer, ela recebeu o apoio de um outro personagem, mas na vida real, muitos vão para a rua, muitos se prostituem, né? Tanto que tem agora uma casa que acolhe os homossexuais que foram expulsos de casa. Isso é uma realidade que ainda tem nos dias de hoje. Muitos não têm nem diálogo. A média de idade de uma travesti, de uma mulher transexual é 37 anos. De vida, a média de idade de vida, a gente tem uma média de vida de 70, né? Mais ou menos no Brasil. 37 anos. É uma morte LGBT a cada 25 horas no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos. O que acontece, assim, principalmente com as mulheres trans, né, e as travestis? Elas são expulsas de casa geralmente muito novas, quando elas começam a descobrir, com 14, 15 anos. E daí, onde que elas vão? Elas vão para a rua. E onde elas vão conseguir dinheiro para se manter? Geralmente elas vão para a prostituição. E daí se jogou essa pessoa nesse mundo, e muitas vezes é daí o que a nossa sociedade faz, aponta o dedo para elas, entendeu? Olha para elas e fala, vocês são marginais. Mas o que uma pessoa de 14 anos jogada no meio da rua vai fazer? Como ela pode se defender, né? Sem escola, porque muitas são expulsas da escola também. Elas evadem, na verdade, a escola, mas é uma expulsão indireta, porque elas não têm condições mais de frequentar. Por isso que é importante, né? Agora você já tem professores universitários trans. Sim. Em algumas universidades do país. Sim. E é muito importante isso, porque é a visibilidade que vai fazer, eu acredito, com que as pessoas se posicionem. Eu associo muito o preconceito com ignorância. Não tenha dúvida, é falta de informação. As pessoas não sabem, temem a sua própria sexualidade. Eu já tive clientes com 50 anos, descobriram, entre aspas, mas assumiram a homossexualidade depois de estarem casados, com filhos, né?
Por quê? Porque a cobrança heteronormativa, veja, Roxane, eu trago isso da clínica. A mulher, quando está com 30 anos, 34, é uma pressão para ela casar e ter filhos. É, terrível. É uma coisa enlouquecedora. Se a menina é Uma filha angústia. única, é um inferno para ela falar. E agora as meninas estão falando, não quero ter filhos, não quero esse formato heteronormativo, quero viver minha vida, quero poder viajar, ser profissional. E filho, a gente sabe que é um investimento que a pessoa tem que ter um planejamento mesmo, né? As que têm consciência, né? Sim. Porque tem muita gente que vai pondo assim no mundo, vai Seja o que Deus quiser, né? Segue a natureza. É verdade. Mas, ou seja, todo mundo passa por um momento essa necessidade de adequação. A sociedade é aquele inferno mesmo. A gente precisa classificar, a gente precisa adequar, a gente precisa colocar regras. Só que aí a gente não respeita o outro, né? A gente quer encaixar todo mundo numa caixinha. E aí eu pergunto assim, como é que uma pessoa se transforma em heterossexual? Bom, essa é a grande, não é? É a grande questão. Se você perguntar para os heterossexuais, você realmente escolheu? Você pensou na sua sexualidade, na sua expressão sexual? Você... Não escolheu. É porque às vezes ele não foi educado a pensar dessa forma. Porque você vê uma menininha e um menininho, você pergunta para o menininho, você tem namoradinha? E para a menininha você pergunta, você tem namoradinho? Você não faz essa pergunta com os dois gêneros. Você tem namoradinha ou namoradinho? Né? Não tem isso. É só uma possibilidade. Então, a criança que sente que ela não está nesse contexto, ela começa a falar o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Quer dizer, se todo mundo fala que é errado, se todo mundo fala que não pode, então a errada deve ser. Eu é que estou errada. Tem alguma coisa comigo de errado. E daí isso a autoestima vai minando. Então, ela vai introjetar esses conceitos. Tem um filósofo francês chamado Eribon, que ele fala que todo homossexual, em algum momento da sua vida, sofreu alguma injúria. E que essa injúria foi categorizada como um trauma. No sentido de que o menininho pode estar quietinho, mas alguém fala, ai, mariquinha. Aí ele escuta aquilo, ele fala, será que eu sou mariquinha? O que é ser mariquinha? É uma coisa feia. A primeira vez que me xingaram de bicha, eu tinha 7 anos. Tipo, eu não fazia, com certeza não fazia sexo, eu nem sabia o que era sexo, entendeu? Então é bem maluco isso. Você lembra até hoje disso? Lembro claramente. Aí você falou, quando foi, inclusive. Como é que você reagiu? Não reagi porque eu não sabia o que era mesmo. E eu não tinha, como não tinha, na minha casa não tinha esse machismo, vamos dizer assim, porque eu acho que é uma... Foi na escola? A LGBTfobia é um derivante aí do machismo, né? Assim, então, assim, foi na escola. Foi na escola. Então, assim, eu não sabia muito. Eu voltei pra casa e perguntei, olha, acho que é uma coisa ruim, porque todo mundo ficou rindo, entendeu? Mas o que é? Aí meu pai me explicou, entendeu? Mas ele ficou falando assim, Luiz, infelizmente o mundo é assim, não sei o que. Ele tentou me explicar algumas coisas. Mas que bacana, ele explicou, né? Sim. Porque isso tem a ver com o feminino, né? Na verdade, a gente fala que tudo é muito machista, né? Por conta do feminino na nossa sociedade desvalorizada. Sim. Né? Então, os meninos que são efeminados, eles são tidos como segunda classe, como as mulheres são segunda classe. Porque o homem tem que ser, né? O homem tem uma hegemonia de masculino, né? E essa masculinidade tóxica é muito engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, é o país que mais acessa filme nos sites pornôs, filmes de travestis. É muito louco essa... Tem uma curiosidade. Essa coisa dúbia aí, né? Exatamente. Agora, diga, esse Luiz, ódio, esse favor. desejo, né? Por isso que gera violência. Essa mistura do desejo com o ódio é o que gera violência. Porque você não compreende, não trata, não entende, não fala, você... E aí vem em forma... Tem as histórias dos mexês, dos meninos de programa, que eles transam e depois matam os... Agora já não está muito na moda, mas nos anos 80, muitos morreram. Muitas histórias, muitos né? morreram. Os meninos iam bem marombados e tal, depois matavam os clientes. Né? Olha que coisa, gente, quanta história. Agora, nós falávamos muito sobre... Queria até que você falasse um pouco da sua tese, para a gente também entender um pouco o que te fez estudar, por que você escolheu esse tema especificamente, entender como a aceitação, a estabilidade, o que isso traz. E você estudou uma geração mais antiga. Porque é interessante também, como as gerações, queria que a gente falasse um pouco isso. Como esses assuntos foram atravessando as gerações
e como eles são encarados de forma completamente diferente, né? Sim. Você pegou uma geração mais que hoje está com 60 e poucos, é isso? Fala pra gente do teu estudo. A minha tese foi justamente por essa coisa da visibilidade. As pessoas falam muito, as novas formatações familiares. De nova não tem nada. Os gays amam e criam filhos há muitos anos. Desde o século pelo menos XIX a gente já tem referências a respeito, né? Então não tem por que falar que são novas. E a minha tese teve esse intuito de trazer à luz, visibilizar a vivência de casais homossexuais, masculinos e femininos, longevos. Então, eu trago 4 casais, o mais novo tem 25 anos de conjugalidade, o mais velho tem 40 anos de conjugalidade, que são 2 mulheres. Então, é uma população que foi penalizada na carne, né? Porque na época ainda tinha a patologia muito forte. A maioria deles foi perseguido pela família, quer dizer, não houve nenhum tipo de apoio, nenhum tipo, muito ao contrário. Tiveram que se isolar, se afastar da família, né? Um casal, um deles de homens, eles começaram a namorar no interior, um deles era casado, tinha filhos, então o pai comprou um apartamento para eles em outra cidade, porque eles estavam causando vergonha, sofreram muito, né, até conseguirem. E aí o que acontece? Como sofrem muito, o casal fica muito junto. O casal acaba ficando um pouco mais fusionado do que os outros casais, né? E aí as pessoas falam, mas é casal fusionado? Não é bom. Não é bom nada. É uma característica das pessoas que são perseguidas. Elas têm que estar juntas. Elas se unem para se fortalecer. Porque claro, senão, claro. Né, você nas crises conjugais, por exemplo, heterossexuais, você sempre tem alguém, você tem um primo, você tem uma tia, você tem uma irmã. Os homossexuais passam pelas crises sem ter apoio de ninguém. E às vezes, quando eles recorrem aos consultórios médicos, ainda encontram profissionais mal preparados. Eu acho que a grande maioria não está preparada para lidar nesse assunto. Não tem a Tem dúvida. que estudar muito. E que psicólogos ainda encontram, né? Mas médico, gente, médico, porque assim, você vai com uma quebrinha, você vai com uma encavada, você fala assim, mas já fez teste de HIV? Eu falo, já, tá tudo em dia com a teste de HIV, o problema é uma encravada. Médico é bem difícil. Que coisa, né? O excesso. Agora, o que eu quero entender também, isso, o lado que você estudou. E você no ativismo, então vamos falar um pouco disso. Vocês também sofrem muito, vocês vão, mostram a cara e dão a cara a bater. É difícil. Não é fácil. Principalmente com a surpresa que a gente... porque assim, o que aconteceu eu falo com a minha geração, eu tenho 40 anos, então eu participo, quando eu nasci, até os meus 20 anos, sem internet, sem quase nenhuma informação, e assim, eu achava que só eu era gay no mundo, aquela coisa assim, só eu sou gay, não existe outro. Aí com a vinda da internet eu comecei a conhecer outras pessoas, eu comecei também a conversar, a ver outras coisas, e isso me abriu bastante os olhos. Mas o que eu vejo é que estava tendo um avanço. A coisa estava num crescente. E o movimento, a gente estava indo num crescente. Daí em 2010, 2011, 2010 mais ou menos, o que aconteceu que a gente sente que a gente está numa resistência agora. A gente não consegue crescer mais. Então a gente está resistindo para não voltar para trás. E está voltando, entendeu? Então esse é o momento do movimento. Assim, é um movimento, agora ele é um movimento de resistência. Porque eles estão tentando tirar nossos direitos. Com várias coisas, por exemplo, o que aconteceu no museu, agora essa decisão, a proibição de uma peça. Falo uma peça porque é uma mulher transexual que faz Jesus Cristo, quer dizer, há muito tempo atrás, provavelmente se fosse um Jesus negro também teria sido proibida. Isso que é muito, assim, Jesus não pode ser uma pessoa trans, porque... E é uma manifestação artística, né? Então, outras coisas também, eu não sei. O Escola Sem Partido entra nessa questão da sexualidade também. Então é um perigo muito grande para todo LGBT, para todas as pessoas negras também nesse país. Então, assim, estamos vivendo isso, estamos vivendo uma luta constante, diária, contra essas bombas que estamos jogando. É uma bem luta cansativo. Não, é isso que eu disse, dá uma cara a bater, porque é pancada mesmo, imagino, né? Não é fácil. Fora, muitas vezes, a repressão. Agora, é isso que a gente fala. Nós temos alguns movimentos, né? Você trabalha com isso no dia a dia profissional, mas também trabalha isso na academia. Em que trechos
da sociedade vocês veem algum avanço? Onde é que é um pouco mais fácil? Ou em todo lugar, doutora? Não. É difícil. Não. Existem pesquisas, existe há pouco tempo uma pesquisa que se referiu, acho que é 2010, 2012, que as pessoas, então, é bem interessante, porque fala assim, quem aceita mais homossexualidade, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Quem aceita mais homossexualidade? Pessoas que têm escolaridade ou que não têm escolaridade? As que têm escolaridade. Então, assim, você começa a ver que a homofobia e o preconceito está associado com ignorância, está associado com falta de acesso. Falta de informação. Se você anda nos bairros de melhor poder aquisitivo, você vê normalmente casais de gays de mãos dadas pelas ruas na cidade de São Paulo. Nas periferias eu não sei, porque eu não frequento, eu não tenho esse estudo para fazer. Mas dependendo deve ser bem mais difícil. O que me contam é que é bem mais complicado. Difícil. Então, você corre o risco de apanhar na rua, se você... Você corre na Paulista também, ultimamente. Não, na Paulista... Mas na quebrada, como o pessoal fala, na quebrada é mais arriscado. Na quebrada é mais arriscado. Está associado à falta de informação. Depende dos lugares. Claro, existem também bairros periféricos que já tem grupos militantes, que nem a família Stronger, entendeu? Então depende da periferia, entendeu? É a resistência. Agora, se for um bairro muito evangélico, entendeu? Que tenha, por exemplo, que tem os traficantes evangélicos agora, daí a coisa fica mais complicada. Traficantes evangélicos? Lá no Rio, os traficantes não estão quebrando todos os terreiros? Todos os terreiros. Ah, sim. Por um segundo eu me... Tá, tudo bem. Que coisa. Quer dizer, nós estamos tendo uma insurgência da religião em assuntos que ela não tem que se meter. Eu costumo falar, religião vai fazer caridade, vai fazer sapatinho de tricô, vai fazer postou para ir para as pessoas que estão na rua, vai fazer isso. Não vai se meter nem na política, nem na ciência, nem na educação, e nem em áreas que eles não têm a menor condição. Porque eles são anacrônicos, eles se baseiam em crenças. Nós nos baseamos em pesquisas. Não, e outra, é difícil porque é um país também de multirreligiões. Então, você imagina um deputado que siga a risca, vamos considerar, não estou falando de ninguém especificamente, estou falando hipoteticamente, que queira, através de leis de projetos, impor a sua religião, o seu desejo, está completamente errado. Então, ia acontecer. Esses são os riscos que nós estamos correndo. Sim. Né? Quero ouvir a e é interessante, porque há pouco teve um projeto de quererem que se escute músicas religiosas na rádio. Aí as pessoas falam, ok, pontos de Umbanda também? Sim, porque se é religiosa, então, é música religiosa. Religião? Ou é só o gospel? Né? Então. Mas já tem tanta rádio gospel, gente. É verdade, tem se você quiser ouvir, você põe lá. É a praga dos gafanhotos, quase, né? Então é isso, a dificuldade de viver com o diferente é muito arriscado, mas me preocupa, e aí eu queria ouvir vocês, quando essas figuras, às vezes elas tentam se candidatar, e elas tentam nos representar, né? E a gente tem candidaturas aí com traços que nos preocupam, quer dizer, que podem atingir especificamente grupos sociais de forma... A gasolina no Brasil está preparada, né? Nós temos uma população, na grande maioria, deseducada e muito ignorante, entendeu? Se você jogar um fósforo ali, é isso que para a gente seguir um regime fascista é muito perigoso, é a mesma coisa. E a economia não indo bem, assim, se você estudou história, você vê a história do fascismo e do nazismo, a gente tem os componentes para explosão muito evidentes no país. Eu fico preocupado porque as pessoas não estão olhando para isso. E só que assim, na Alemanha não tinha tido uma história anterior. Agora a gente já tem uma história anterior e as pessoas, eu fico muito preocupado com o silêncio das pessoas de bem, como falava Martin Luther King, entendeu? Não com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. Isso me preocupa muito. Eu lembro que mesmo no nazismo, Berlim era considerada a capital gay antes. Justamente. Sim. Era uma capital onde tinha bares, as pessoas viviam super livres, né? Como humanidade, ela avança e retrocede, Nós estamos num momento muito perigoso, sem dúvida alguma. Nós temos algumas participações. Renê Beleze, só estrelas e corações para você. Está gostando do bate-papo? Cris Amaral, parabéns pela conversa. Renê, eu conheço o Renê. Conhece o Renê Beleze. Cris Amaral diz, o preconceito cresce, corre risco sempre, é perigoso. É verdade, é por isso que a gente está falando.
é perigoso. E as pessoas elas têm que começar a se questionar um pouco, né? Sobre o que elas falam, que ideias elas repetem, como elas discutem alguns assuntos nas redes sociais. Os assuntos são os mais diversos possíveis, mas a gente sempre repete isso. Veja só o que você está dizendo. Cuidado para reproduzir um discurso ou uma notícia. Né? Vai se informar sobre aquilo. Cuidado. Vamos se colocar num lugar do outro. Vamos ver se a gente entende um pouco. Porque os discursos eles estão muito acirrados. E por trás disso tem muita ignorância. Ignorância no sentido da falta de informação. Né? Isso é muito preocupante. E começa na escola, e vai para as redes sociais, e vai nos comportamentos, nas ruas. Então, como é que a gente faz para... Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Eu acho que o grande tema aqui é preconceito. A gente está falando de uma coisa que se chama preconceito, né? E os gays, lésbicas, enfim, sofrem isso de forma muito... Por exemplo, como outras minorias. O que aconteceu com o Queer Museum, por exemplo, lá. O MBL fez uma denúncia, as pessoas não sabiam nem o que tinha lá dentro. O que era aquilo, muita gente não entendeu. O que é o queer? Explica, vamos lá, vamos contar essa historinha rapidamente. Eu não sou um estudioso. Não é um estudioso, mas porque a gente não ia falar dos gêneros, hein? Aquela classificação toda de gêneros. O queer seria, nos Estados Unidos, é considerado fora do padrão, né? O estranho. E a Judith Butler tem grandes estudos sobre isso, entendeu? É o fora da norma, seria. E nisso se encaixa muitos tipos, então. Muitas coisas. Muitos gêneros, muitas coisas, muitas ações, enfim. Muita sexualidade, muitos tipos de corpos, muitas coisas, entendeu? E esse tema é usado muito assim, hoje em dia também. Bom, mas disseram ali que tinha pedofilia ali. Então, era um desenho de criança viada, do tipo, isso não é pedofilia. Eu fui uma criança viada, gente. Vocês só estavam retratando quem eu fui um dia, entendeu? Isso não é... E o quadro da Adriana Varejão, que é o que mais me espantou, porque era um quadro de denúncia. Era um quadro que denunciava práticas do Brasil colonial, entendeu? E entre elas a zoofilia. Não era um quadro exaltando. Mas eles só isolaram eles essa pegaram foto, um desenho do desenho quadro, que tinha vários outros desenhos denunciando todas essas práticas. Eles pegaram esse desenho e botaram nas redes sociais. Então, assim... Aí os protetores de animais se Luísa Mel, gente. revoltaram. Eu teria vergonha se eu fosse Não, mas ela. aí eu pus assim, Picasso as pessoas não entenderam a proposta, não entenderam. Esse aqui é o risco. Elas não entenderam, elas deduziram, pegaram um pedaço da história e saíram... No Mato Grosso do Sul, um quadro foi apreendido pela polícia porque foi entendido como... Era um outro quadro de denúncia contra a pedofilia. Exatamente. Um quadro de denúncia. E consideraram o quadro sobre pedofilia. Né? Quer dizer, não estava estimulando isso. O interessante é que são pessoas que normalmente não frequentam exposições, não têm noção disso, não frequentam a arte, não sabem que a arte tem que ser... Um dos papéis da arte é ser contestadora, né? É de mexer com os alicerces, é de denúncia, é uma das coisas que a arte se presta. Né? Justo. Como é que você vai amarrar e vai dizer agora... É engraçado que essas mesmas pessoas, quando a gente fala de criminalização da LGBTfobia, que daí a gente fala que a gente quer criminalizar a questão do discurso, né, o LGBTfóbico, assim como o discurso racista é crime, elas falam que não, porque daí vai ferir a liberdade de expressão, mas nessa hora... sim. Então a liberdade de expressão é relativa, bem relativa ali na história. Não é engraçado, o ser humano, ele realmente... Agora, o que me preocupa é isso. Aí uma outra coisa que eu queria falar muito interessante, que é sobre essas diferenças de gerações, né? Muitas vezes você vê o preconceito em gerações muito jovens também, né? Você tem as duas coisas em várias gerações. Você tem nessa juventude muita desinformação, na mais velha muito preconceito. Então você tem problemas em todas as gerações. As antigas lidavam de um jeito, as mais jovens lidam de outro. Mas isso... Olha, o problema é o desejo, né? Eu acho que o grande problema é o desejo. O que é o desejo? Como se lida com o desejo? Que desejo é esse que eu tenho? O que eu quero? Como é que eu quero ser amado? Como é que eu quero amar? Como é que eu quero me colocar no mundo? Como é que eu quero expressar minha sexualidade? A expressão, eu posso ter uma variedade imensa de gêneros, e os gêneros hoje a gente vê que ele pode ser transformado durante a trajetória da vida de uma pessoa. Ela pode uma hora estar um pouco mais masculina, depois ela pode estar mais feminina, depois ela pode estar sem gênero nenhum, não querendo ser binária, né, o que a gente chama do não binarismo, que é o masculino e o feminino.
não querendo ser categorizada nem com uma coisa nem outra, Isso é muito comum hoje. querendo decidir isso. É muito comum. É muito comum. Essa geração mais jovem não quer essa categorização. Alguns Alguns deles, não, né? não é? Ainda tem muita. Tipo, se a gente for falar de São Paulo, nesse lugar onde a gente Sim, vive, existem muito mais pessoas assim. Provavelmente no interiorzão aí do Brasil, se aparecer alguém assim, vai sofrer bastante. A entendeu? força da heteronormatividade, ela é tão forte que ela faz as pessoas não se questionarem. É o que a gente estava conversando um pouco antes. Que é isso que trabalhou na tua tese. O masculino e o feminino existe na natureza, e na natureza só existe o masculino e o feminino. Nada, existem... Conta aquelas histórias. Gays. Conta essas histórias sobre o que nós estávamos falando lá Semana fora. passada Vamos saiu lá. na internet uma foto de 2 leões copulando e uma leoa deitada do lado, olhando assim, placidamente a cena. Uhum. Existem estudos que falam que alguns grupos, por exemplo, de macacos, eu não sei exatamente qual, quando existem guerra, quando existe disputa de Os poder, bonobos, né? eu acho que bonobos. a homossexualidade é sim. usada Até como como- lúdico, É, como uma maneira De se acalmar. de se acalmarem. Então, assim, a homossexualidade existe. Existem, por exemplo, pesquisas, tem uma coisa linda, tem um tipo de espécie de peixe, quem fala isso é a doutora Neuza Bernin, ela faz uma palestra sobre gênero maravilhosa sobre isso. Existe, por exemplo, um monte de peixinho, aí um peixinho. Aí o peixinho morre. Aí uma das peixinhas se transforma em peixinho, para dar conta das outras peixinhas, você acredita? Ela se transforma em outro gênero, para dar conta biologicamente. Isso é biologia, existe na natureza. Então, assim, está na hora das pessoas se informarem para ver que isso é tão natural quanto. Esses meus casais tinham uma qualidade de vida maravilhosa, né? Claro que depois de 40 anos de conjugalidade, a amiga ou amigo acaba sendo esse amigo, participa de todos os nascimentos da família, todas as mortes, dos casamentos, e é o amigo, ele não é nomeado. Este é o meu parceiro. Sim, a gente conhece muito isso. Mas Nas gerações todo mundo- mais antigas Todo era mundo assim. chama né? de tia, todo mundo chama de tio, mas às vezes eles têm que disfarçar aí da cama de casal. E hoje em dia, se você vai num hotel do interior e você fala, eu quero um quarto de casal e dá nome de 2 homens, você corre o risco de ficar sendo cutucado. Todo mundo fica cutucando quando você Sim. passa. Olha aqueles 2 lá, olha aqueles Porque esse país é muito grande, a gente sabe que com as risco realidades até são de muito não darem o diferentes. quarto, né? Mas aí a gente tem a lei estadual em São Paulo 10.948, viu, gente? Anota aí. Lei 10.948/2001. Que é uma lei que criminaliza administrativamente a LGBTfobia no Estado. Já que você tocou no ponto, como é que estão as nossas leis sobre isso? Quais são as leis? Lei- Vamos lá, quais são os seus direitos, né, Não, garantidos a gente por lei? tem o casamento legitimado, né? Juridicamente, mas não legalizado. Isso. Então isso precisa passar no Congresso uma lei para legalizar o casamento igualitário. Mas ele é legítimo, entendeu? Esses casamentos todos que estão acontecendo são válidos, têm suas garantias igual ao casamento heterossexual, porque é uma prerrogativa do judiciário, ele pode fazer isso. Mas, Adoção assim, de filhos, pode. que é outra coisa super Tranquilamente, bacana. porque com o casamento... Quantos não- casais? Pode, mas o processo é mais difícil. É. Enquanto um casal heterossexual leva 1 ano mais ou menos para adotar, um casal homossexual leva 3. Porque tem. Tudo Não é? depende também de onde você cai, como que chama a pessoa que cuida Assistente social. com que assistente social que você cai, tudo isso Facilita, facilita ou ou dificulta? dificulta. Então esse que é o problema, porque se você é um casal homoafetivo, você vai depender da boa vontade, muitas vezes, da homofobia alheia, entendeu? Para você conseguir ou não, ou demorar menos ou mais a sua realização de querer ter um Fora dos filho. preconceitos, né? Por exemplo, um casal de homens queria adotar, todo mundo acha que eles vão ser incapazes. Sim. Como é que eles vão ser capazes de criar um filho? Isso E existe pior ainda, acham que o fato do modelo ser o homossexual, que a criança necessariamente será, Será. que o fato de Se fosse assim, não tinha conviver... homossexual no mundo. Pois é. Veja isso. Então, o fato de um casal homossexual cuidar de uma criança vai orientá-la? Não, Porque todos os definitivamente homossexuais, não. a princípio, vieram de famílias heterossexuais. Exatamente, heterossexuais. Como eu falo, como toda a psicopatologia também foi erigida a partir de observações de famílias heterossexuais. Sim. Então a gente não sabe o que vai ser, né? É um devir aí.
Isso é escolha pessoal. Ou o meio favorece, ou o meio reprime, e a pessoa vai ficar naquela luta por assumir aquilo que ela realmente deseja Na ser. verdade, a escolha Né? pessoal é se você se assumir ou não. Ou não, é isso. É a única É escolha. isso. Não tem Exatamente, como vou você enfrentar ou não não. vou enfrentar. É esse o E essa é dilema. uma escolha pessoal mesmo. Não é individual. Eu sou totalmente, inclusive eu falo, tem ativistas que são a favor de tirar as pessoas do armário. Eu não sou nem um pouco deles. Cada um sabe seu tempo e cada um sabe o sofrimento que carrega para estar dentro do armário. Quer dizer, Porque o assumir ou não preço assumir. Até porque o preço é muito alto. Cada um tem que você- saber se quer pagar esse Tem preço, se algumas quer fazer, áreas, como fazer. algumas áreas, por exemplo, áreas de humanas, de ciências humanas, são mais abertas. Sim. Né? Na psicologia clínica, por exemplo, que a gente tem que ter uma isenção, porque quanto menos os clientes souberem da gente, melhor né? Então, é muito complicado, porque você cai naquela história da funcionalidade, né? Funciona, está indo bem, está se relacionando bem, está trabalhando bem, só que assim, se a pessoa se assume como homossexual e se ela tem a características de gênero do sexo oposto, ela começa a sofrer problemas. A gente não vê por aí, você não vê. Dificilmente você vê no mundo corporativo, acadêmico, advogados, médicos, pega as reuniões que o do mundo, CRM, é tudo o mundo formais. Se assumindo. O mundo corporativo ele é limitante para tudo, né? Ele não gosta da diferença, ele não gosta do cabelo crespo, ele não gosta do tatu, da tatuagem, não sei o que. O mundo corporativo é realmente. É muito ruim. Olha, a gente tem mais participações. A Márcia Rodrigues na Dorne. Acho que é isso. Parabéns. Tem que ser assim. Nós temos que ter mais informações sobre o assunto para que não haja tanto preconceito. Concordo, viu, Márcia? Eu acho que preconceito é desinformação. Preconceito é não se colocar no lugar do outro. Não entender que o outro é diferente. Né? E às vezes você nota coisas assim. Uma vez eu tive uma moça falando: eu odeio em festas de LGBT. E por quê? Porque a gente vai lá, a gente começa a conversar com o rapaz é gay. Aí a gente começa a conversar com uma moça, leva uma cantada. E no inferno, a gente não sabe como se colocar. Falei, aí é uma grande oportunidade para você se experimentar. Não é? Mas só se experimentar, mas assim, a maioria das pessoas vão em festa, que nem eu fui em festa hétero, né, a vida até os meus 22 anos, quando eu me assumi, entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que a gente passa. O inverso também ocorre. Se você tá lá, só respeita os Você tem que ficar onde coleguinhas. você se sente bem. Se você não se sente bem numa festa como essa, por que você vai a uma festa como essa? Mas a humanidade é diversa, né? Aí que Gente. tá. Uma pessoa que se incomoda numa festa como essa, se incomoda de ver dois rapazes andando de mãos dadas na rua. Se incomoda, por exemplo, eu acho que cada vez mais os produtos culturais devem reproduzir o que a humanidade né? Deve ter casais de tudo, casais de étnicos, raciais, casais, gente pobre, gente rica. O que é uma imensa variedade, não pode ser. Mas essa coisa de se incomodar com a cantada, eu acho tão engraçado. Porque se for uma cantada respeitosa, ela é um elogio. Quantas vezes eu já não fui cantado por mulheres, isso é um elogio. Se for respeitoso, é um elogio, Claro, não é? claro. Mas aí vem o Entendo. medo do desejo. Aí é que tá. Eu acho que o problema da cantada é o medo de como a pessoa, como será que eu vou reagir? Como né? eu vou reagir? Mas vai que. Gente, mas é muita insegurança, né? Pelo amor de Deus. Bom, o Kinsey, na década de 50, ele falou que 50% da humanidade era heterossexual, 4% era homossexual exclusivo e os outros 46% não sabiam. Eram sexuais, né? Eram sexuais. Então, assim, se a gente for levar isso em conta, o negócio está feio. A verdade é o seguinte, você tem que... É aquela questão do assumir o que eu sou, viver num ambiente que me faz bem, conviver com as pessoas que eu... Deixe as pessoas do jeito que elas são, conviverem com as pessoas que... Assim, a gente não precisa estar bem. O problema é criar regras e querer que todo mundo siga as mesmas regras. Isso é terrível, né? E nos tempos de hoje, a gente fica realmente abismada que essas coisas ainda sejam dessa forma. Eu queria ouvir de vocês um pouco, que é um outro assunto que a gente também fala muito, que é as redes sociais, né? Discutir esses assuntos nas redes sociais. Me incomoda muito, porque eu trabalho com jornalismo, com comunicação, vivo em redes sociais. E a forma como as pessoas se portam é muito ruim. A gente tinha que usar a rede social para poder trocar ideias bacanas, aproveitar essa conexão. Eu converso com um sujeito que está não sei onde, o outro que está em outra realidade, assim.
Como é que vocês veem um pouco isso? Porque incomoda muito, né? As discussões muito acirradas e as agressões das pessoas, às vezes no diálogo, você não sabe quem é. Sim. Você não sabe quem está do outro lado. Isso acontece muito. Isso acontece muito, né? Como é que a gente E lida acontece com isso? que é o mais louco, acontece com pessoas que você conhece também. Porque assim, no meu Facebook só pode, eu tenho meus limites. No meu Facebook só comenta quem é meu amigo. Sim, você delimita para também é uma Porque opção. senão vai Também é aparecer uma um monte opção, de gente lá, né? Então assim, eu também tenho que trabalhar, tenho que fazer um monte de coisa, senão eu tinha que ficar o dia inteiro no Facebook respondendo ofensa, entendeu? Então assim... Porque é isso que aconteceu, você recebeu ofensas. Então eu acho que é difícil quando as pessoas, elas... E as pessoas se sentem um pouco protegidas, né? E Por estar do muitas outro lado. pessoas são agressivas Elas e nem fazem muito percebem facilmente. que são. Daí quando você aponta que a pessoa está sendo agressiva, ela fala, não, você que está sendo, entendeu? É uma coisa muito louca. Parece aquela história do Pateta. Não sei se vocês já viram aquele desenho do Pateta, que ele entra atrás do carro e daí ele vira um monstrinho e começa a destruir, a bater o carro. Então, as pessoas ficam atrás do computador, eu acho que elas também... Sim, elas se protegem atrás do Mas ao mesmo computador. tempo eu né? acho uma coisa que Como é que a gente pode aproveitar isso de forma saudável? É isso que eu quero entender. Eu gosto muito de descobrir o lado B das pessoas, né? Porque, de repente, você tem um amigo que você encontra só em ocasiões sociais e você não sabe quase nada dele. E, de repente, quando você vai ver, o cara é homofóbico, o cara é racista, o cara é super... Né? Interessante. Não é nada democrático. Porque aqui o nosso assunto é homofóbico, mas outro dia eu estava falando de política, é a mesma coisa. Tem amigo brigando por posições políticas ou por visões religiosas, né? E aí você Mesma fala, coisa. gosto tanto daquilo. Então, eu acho que ela traz um conflito interessante para as pessoas. Tá. Porque de um lado você Sim. tem o afeto e do outro lado você tem a não afinidade ideológica, pessoal, existencial. Isso aconteceu muito, né? Mas nas famílias, muitas brigas não, claro. O ponto que mais me assusta da rede social não é, nem é esse. Eu acho que esse depende da sua também. Quanto mais adulto você vai ficando, mais você também vai aprendendo a lidar. O que mais me assusta é o fato das mentiras, das falsas notícias. Isso é terrível. Entendeu? Isso me assusta muito. E as pessoas vão compartilhando, elas não vão verificar. Entendeu? Isso é muito Falei assustador. muito disso semana passada. Porque tem gente falando de coisas que foram desmentidas já há mais de um ano, elas ainda repetem que é como se aquilo fosse verdade. Aí você fala para o pessoal, isso foi desmentido, isso daí essa era notícia falso. é falsa. Isso é muito Mas eu acho que perigoso. isso só reflete, né? Se a gente for pensar em Brasil, não vou falar dos outros, mas só reflete o país que a gente tem, né? Uma falta de preparo, falta de educação. Né? Com uma grande variedade de pessoas, com falta de preparo, com uma vida muito rápida que exige que você se vire nos 30 de dia e de noite, né? Tempo para reflexão. É um país que não lê. Dizem que a Argentina lê 7 livros por ano, o Brasil não lê nenhum. Eu encontro colegas, às vezes, que passam 4, 5 anos sem ler um livro, né? Leem artigos e tal, mas não lê um livro, por exemplo, não consomem produtos culturais, né? Não vão ao teatro, não Isso terrível. Então, assim, se você também não se... Por isso que eu acho que a gente tem que se expandir, a gente se expande na medida que a gente põe a cara para bater, a tudo, né? Você vai ver uma peça que não é tão confortável, que não tem começo, meio e fim direitinho que você entende, você sai angustiada, né? Nossa, eu não entendi, sabe? O que acontece? É bom. Mas essas estranhezas são boas, não é? claro. Isso te movimenta. Então, nesse ponto, eu acho que até mesmo as ofensas das redes sociais, elas são interessantes, porque elas mostram exatamente a cara que a gente tem. É o olhar do psicólogo. Tem um teórico, que eu não me lembro mais o nome, que fala assim, tudo que faz parte do humano me compõe e faz parte de mim. Se o cara é assassino e faz não sei o quê, isso também me compõe. É muito interessante essa visão, claro. Porque aí a gente para de ficar colocando as pessoas à margem e a gente fala, opa, vamos lá. Quer discutir? Vem cá, vamos discutir, né? Vamos trocar ideia, mas não é uma realidade fácil. Nosso produtor aqui e técnico já está dando... Nós temos 5 minutinhos para a gente passar uma mensagem final sobre tudo isso. Falamos sobre muitas coisas.
sobre essa classificação. O que vai dar essa lei, a gente não tem a menor ideia, né? Voltando lá do início, que foi Nos o que momentos que a gente está nos vivendo, provocou. realmente, a gente não tem a menor ideia. A gente não tem a menor ideia do que vai Porque acontecer. a gente está num processo de fechamento das universidades públicas, né? Que é um absurdo, porque o único lugar que você faz pesquisa, com exceção da PUC, talvez, que é uma universidade particular, o único lugar que se faz pesquisa são nas universidades públicas, né? Se a gente não privatizar tudo isso, a parte de humanas, por exemplo, que não gera dinheiro, não tem produtos, não vende nada, vai morrer. Vai ficar de lado, né? Então eu queria uma mensagem final de vocês para a gente encarar um pouco essa realidade que é enfrentar essa resistência, trabalho de resistência. Fala de onde você participa, convida as pessoas que querem acompanhar e participar dessa luta, desse ativismo, que no fundo é direitos humanos, somos todos humanos, não é XY, é todo mundo igual, todo mundo tem medo, todo mundo tem sofrimento, todo mundo se alegra, a gente esquece disso. Antes de falar isso, eu queria só lembrar que a gente está falando aqui de cura gay, né, de cura lésbica, mas a gente ainda tem que lembrar que as pessoas transexuais ainda são patologizadas. Sim. Então, assim, é uma luta muito grande do movimento de travestis e transexuais pela despatologização das identidades trans. Muito bom. Então, eu queria lembrar disso. E eu convido vocês todos a acessarem, a gente está lá no Facebook, Revolta da Lâmpada, e a gente faz uma manifestação todo ano, em novembro, na Paulista. Então, todos convidados a participar. Esse ano, acho que vai ser dia 25 de novembro, mas vai lá na página, fica atento que ele vai ter a data direitinho. Então, todos convidados, com muito fervo, com nossos princípios fervo, também é luta e corpo livre. Doutor, advogado Luiz Arruda. Doutora Dea, mensagem final. Olha, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Por favor. A psicoterapia, eu costumo falar o seguinte, você vai todo ano ao dentista ver se tem cárie? Não. Então vá, por favor, ao psicólogo, ver como é que está essa sua cabeça, cabecinha, como é que está o seu mundo emocional. As pessoas passam por perdas, por problemas, e aí quando vai chegando a maturidade, a velhice, você vai vendo todas as cristalizações que foram acumuladas, batendo lá no final da vida. Porque né? isso vai cristalizando. Então, assim, né? dúvidas todo mundo tem, fragilidades todo mundo tem, conflitos todo mundo tem, então vamos encará-los. A terapia é um espaço privilegiado de escuta, onde você tem uma pessoa que, a princípio, você pode confiar, né? E com quem você pode ampliar o seu campo. Eu costumo falar que psicoterapia amplia o seu campo de visão. Sim. Isso. É isso aí. E todo mundo precisa. A gente precisa sempre, num momento e outro, a gente precisa buscar. Acho que o mundo seria ajuda. diferente se todo mundo olhasse para a sua É essa vida mensagem que a gente quer deixar para Olhar você mais para nesta você sexta-feira. do que para os outros, né? Vamos começar a olhar mais para dentro aqui e ficar olhando o que o outro faz, o que ele está fazendo, como é que ele está fazendo, com quem ele está fazendo, né? Pelo amor de Deus, é a mensagem que a gente quer deixar aqui no Ponto a Ponto. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um papo muito bom e voltaremos certamente a esses temas, né? Sim, Direitos humanos. Hoje falamos da questão desse preconceito ligado ao gênero, ao sexo, ao LGBT, mas enfim, a gente vai voltar a esse tema. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem ligados no estaçãoi.com.br, sempre um tema polêmico para você no Ponto a Ponto. Até a próxima. Obrigada.